Vamos lá, vamos para o nosso vídeo, porque a gente tem muita coisa para fazer. Vamos trabalhar. Fluminense e Bahia nessa terça-feira. 2 jogadores titulares serão poupados. Felipe Melo. Aí você vai perguntar, pô, tá faltando um zagueiro, ainda vai poupar o Felipe Melo? Felipe Melo ele joga 45 minutos e é um jogador veterano que está com dificuldade de jogar um tempo inteiro e há um desgaste físico por parte do jogador. Se você botar o Felipe Melo todos os jogos, você corre o risco de perdê-lo por mais tempo. Para evitar uma contusão, uma lesão muscular no Felipe Melo, já não tem uma condição física boa, é melhor poupá-lo em alguns jogos. E a comissão técnica, departamento médico, fisiologia, identificaram um desgaste físico dele. Então será poupado. Ainda bem que a gente tem o retorno do Manuel, né, vindo também de contusão. Manuel vai ser relacionado e pode ser até titular. Outro jogador com desgaste físico que vai ser poupado também por causa da sua idade, é um veterano próximo de um final de carreira, que é o Marcelo, também será poupado justamente por desgaste físico. Fisiologia, departamento médico, perceberam que devem dar. E o Marcelo, ele até joga mais tempo do que o Felipe Melo, um desgaste maior. E o Marcelo, ele tem jogado bem esses últimos jogos, tem participado muito, chutando forte de fora da área, bola no travessão, e tem participado das jogadas. Eu creio realmente que o Marcelo precisa ser poupado. Há realmente um desgaste físico com o Marcelo também. Então esses 2 jogadores serão poupados, Felipe Melo e Marcelo. Como é que vão fazer isso aí? Como é que foi o treinamento na manhã desta segunda-feira, antes da viagem para Salvador? Ei, Salvador! Ele testou na dupla de zaga o Manuel, está voltando de contusão, e o Martinelli. Lima mantido no meio de campo. Lima na posição do Martinelli, e o Martinelli novamente como zagueiro, mas tendo um novo companheiro, que é o Manuel, uma zaga completamente desentrosada. Ele também testou, na parte final do treinamento, o Felipe Andrade ao lado do Antônio Carlos. Aí o Manuel ficou no banco, porque está voltando de contusão, a parte física não está o ideal. O Martinelli, ele reposicionou novamente na sua função ao lado do André, fazendo a trinca ali André, Martinelli e Ganso. Colocou o Felipe Andrade ao lado do Antônio Carlos. Foi a dupla testada no final do treinamento. Então há essa dúvida por parte do Fernando Diniz na dupla de zagueiros. O que está certo é que Felipe Melo e Marcelo serão poupados. Qual é a dupla da sua preferência? Deixa aí nos comentários. Acho que Felipe Andrade e Antônio Carlos deveria ser a dupla de zaga ideal, né? Acho que jogaram 1 ou 2 partidas no Campeonato Carioca. O Antônio Carlos tem uma sequência de 4, 3 jogos. Felipe Andrade também, até jogando como volante, não como zagueiro. Mas eu acho que é uma dupla de zaga mais jovem e também não tiraria o Martinelli da sua função de volante, né? Acho que colocaria o Martinelli no meio de campo, seria mais interessante, aumentaria a altura e a estatura da dupla de zagueiro. Acho que Felipe Andrade e Antônio Carlos seria o ideal. Não achando que o Antônio Carlos seria essa maravilha toda. Mas quero ver o Felipe Andrade começar uma partida, por favor. O Curitiba está vindo fazer compras no Rio de Janeiro, né? O CEO do Coxa, o senhor Carlos Amoedo. Eita, o Carlos Amoedo está aqui no Rio de Janeiro para levar 2 jogadores do Fluminense por empréstimo. O primeiro deles é o Johnny, o lateral direito. Jogou uma partida do Campeonato Carioca. Aquele mesmo Johnny que foi emprestado por Red Bull Bragantino, que voltou ao Fluminense. Não está encontrando espaço. Agora com a recuperação do Calegari. Calegari também joga na lateral direita. Então teria o Samuel Xavier, o Guga e o Calegari à frente do Johnny. O Fluminense vai emprestar o Johnny. Johnny que tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. E vai ficar emprestado ao Curitiba até o fim da Série B desse ano. O Johnny tem 21 anos de idade. Para mim é um lateral direito muito promissor. Vai para dentro de fundo, é um lateral ofensivo, agressivo. Acho que deveria até ter mais chances no Fluminense. Já que os laterais que ficaram, as opções ao Samuel Xavier são laterais defensivos. O Guga é mais defesa, apoia pouco, e o Calegari também, é um volante improvisado na lateral direita,
também é um volante mais defensivo. O Johnny não, ele é mais agressivo, gosta de dar assistência, mas está sendo emprestado para o Coritiba. Outro jogador que está saindo do Fluminense para ir para o Coritiba, mas com opção de compra, eu não sei, não foi divulgado se o Johnny também há uma opção de compra no fim do empréstimo, é o caso do Iago Ferreira, que renovou o contrato com o Fluminense até final de 2026. A tendência e o desejo da comissão técnica é o não aproveitamento do Iago Ferreira e será emprestado novamente, agora para o Coritiba, com opção de compra. Ainda não sei o que opção de compra é essa, mas também é até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Então o Coritiba levando 2 jogadores do Fluminense por empréstimo. Iago Ferreira, que infelizmente não será aproveitado mais uma vez, mais um empréstimo. Acho que o Iago Ferreira foi emprestado por Náutico, Nova Iguaçu, está sendo agora para o Coritiba. O Fluminense não quer trabalhar com esse jogador. Depois o pai reclama no podcast, daí o pessoal fica chateado. E o Johnny, lateral direito, os 2 indo para o Coritiba. A outra notícia é que o David Braz praticamente se acertou com o Goiás para disputar a Série B e no treinamento desta manhã se despediu dos amigos, fez muitos amigos, foi importante na conquista de Campeonato Carioca, Recopa, Taça Libertadores, está na história do Fluminense. Então David Braz está de saída do Fluminense agora em definitivo, já que ele se despediu da galera. O contrato dele termina em junho deste ano. Deve ter uma rescisão contratual para que ele comece logo a Série B jogando pelo Goiás. A outra notícia é na zaga, contratação no meio do ano. Teve a especulação que há o interesse, o desejo do Fluminense no Robert Renan. Robert Renan, o nome do zagueiro? Robert Renan, zagueiro do Internacional que perdeu um pênalti lá de cavadinha e caiu em desgraça no Internacional, foi afastado. Os líderes do Internacional, os jogadores lá também, ficaram muito aborrecidos com o jogador, ele não está sem clima. E mesmo que ele rescinda o contrato com o Internacional, não tem como ele vir para o Fluminense agora. Esqueceram que o camarada não é jogador do Internacional, ele está emprestado ao Internacional. Ele pertence ao Zenit da Rússia. Para onde o Nino foi? Para o Zenit da Rússia. Então não tem como ele vir agora. Caso ele venha para o Fluminense, ele teria que vir na próxima janela, que é no meio do ano. Então tem que esperar a próxima janela, porque é uma contratação internacional, para ele sim vir para o Fluminense. Mas o plano A, B e C não é o Robert Renan. Segundo o GE, Globoesporte.com, é o Thiago Silva. A diretoria do Fluminense, a comissão técnica do Fluminense, trabalha incessantemente e fortemente em trazer o Thiago Silva para o Fluminense. É a primeira, a segunda e a terceira opção do Fluminense é o Thiago Silva. Está esperando, né? O Fluminense buscou a contratação do Thiago Silva no início do ano, mas ele acabou permanecendo no Chelsea. Também desejou o zagueiro do Flamengo, Rodrigo Caio, e o zagueiro Cuesta e Rodrigo Caio foram sondados pelo Fluminense no início do ano. Mas o Thiago Silva está muito próximo, forte. Né? Dizem, tem a imprensa inglesa já disse que até que ele encabeça a barca de saída lá do Chelsea no meio do ano. Então ele saindo do Chelsea, ele volta para o Fluminense. Aí, se vai trazer o Robert Renan no meio do ano, junto com o Thiago Silva, vai depender do lado financeiro do Fluminense, ou o Fluminense ficar satisfeito somente com o retorno do Thiago Silva. Então essas são as informações. Peço aquele like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Se comprar qualquer coisa pela Amazon, compra pelo meu link, que está aqui na descrição. Tô indo nessa! Fui!